Olá, você já passou um dia muito difícil, onde nada deu certo? Normalmente quando a gente termina o dia e muitas coisas ficam por serem feitas, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente desejava durante o dia, dá uma sensação de não querer fazer mais nada no final do dia. Às vezes a gente perde até vontade de assistir um filme, comer uma boa comida. A gente quer às vezes chegar e deitar, simplesmente, porque o dia foi muito difícil. A gente perde um pouco a energia. Essa sociedade é tida como a sociedade, como diz o livro muito famoso hoje, a sociedade do cansaço. A gente tende a trocar uma palavra que não é cansaço pela palavra cansaço. Tem uma coisa que Deus deu para quem está cansado. E mais, Deus fala sobre o cansaço na Bíblia. Lá em Isaías, capítulo 40, há uma transição no livro de Isaías e no final ele está falando ali de um tempo de consolo, falando para o povo de Israel a respeito do que aconteceria, da glória de Deus revelada. E ele termina o Isaías 40 dizendo o seguinte, no versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó, que é o nome do povo de Israel? Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? É o que o povo está falando em meio a um contexto em que ele não enxerga Deus. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A gente trocou a palavra cansado. A gente tem falado de um Deus aqui então que é eterno, que não se cansa. Aquele que não muda, permanece no mesmo ritmo. E se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é que a gente pode se comparar a isso? Deus criou um artifício muito claro para o nosso cansaço. Ele se chama sono. Então, quando a gente dorme, o sono é preparado para revigorar o nosso cansaço. Problema, mesmo a gente dormindo, a gente acorda no outro dia cansado. A gente usa a palavra cansado para, na verdade, falar de um dia cheio de frustrações. O cansaço físico, ele é renovado como sono. Deus deu o sono como cura para o cansaço. O que a gente tem usado na palavra cansaço é uma palavra trocada aí. Ela não diz respeito a estar exausto fisicamente. A gente usa a palavra cansado para falar das nossas frustrações. A gente passa o dia e quanto mais a microfrustração vai aumentando na vida da gente, você esqueceu a chave em casa, você não conseguiu fazer o contrato do dia, você não conseguiu fazer aquela ligação, você esqueceu de dar parabéns para alguém, você, precisou falhar com a sua agenda semanal. Isso, ao longo do dia, vai se somando. Tristezinha após tristezinha, frustração pequena após frustração pequena. E aí chega no final do dia, naquele dia que você não gostou, e você está exausto. Você está cansado. E não tem sono, não tem nada que se faça, porque no outro dia você acorda angustiado, ansioso, tal. A gente tem que começar a pensar primeiro um pouco mais a respeito de um Deus que é eterno. Esse texto aqui está falando da glória de Deus que vai ser revelada em Jesus. De um Deus que é Senhor dos tempos. De um Deus que não muda e mais, Ele entra na nossa história. Ele entra na nossa história para nos dar descanso. Esse descanso da alma que é gerada por essa ansiedade e por essa quantidade somada de frustrações que a gente carrega do nosso dia, ela tem descanso também. E ela tem descanso em Cristo Jesus. Essa fatiga que acabamos chamando de cansaço, na verdade, é uma esperança posta numa expectativa que a gente teria condição de resolver. E aí, como a gente não resolve, isso se torna frustração. E quando essas frustrações se somam, ela deixa nossa alma ansiosa e cansada. Assim como as costas anseiam por águas, eu tenho sede de Ti, ó Deus.
Jesus Cristo foi enviado para a Terra para que a gente percebesse que esse Deus que é eterno e não se cansa, ao entrar na história, se torna o meio e o seu descanso, de imaginar que a nossa identidade está relacionada com aquilo que a gente faz. A nossa identidade está relacionada com aquilo que Ele fez. Por causa disso a gente pode ter descanso da alma. E por causa disso a gente pode dormir em paz. E o sono vai revigorar as nossas forças de cansado. Porque a gente não pode botar de culpa no sono ou na nossa vida aquilo que na verdade estão surgindo de expectativas que a gente gerou. Que as nossas expectativas, como o texto diz aqui, estejam no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque mesmo que isso aconteça num dia, tem o sono para virar para o próximo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus abençoe.